Olá, pessoal. Josimari Morastone, Fabiane Pichetti. Oi, Fabiane. Olá, professora Josi. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui, né, professora, para finalizar a disciplina de gestão do cotidiano escolar. Vocês tiveram aí momentos comigo, momentos com a professora Fabiane, e agora nós vamos juntas fazer uma grande síntese, né? De uma forma diferente, né, Fabiane? Isso. A ideia hoje, pessoal, juntamente com a professora Josi, é que nós possamos, a partir desse mapa, né, que foi o mapa mental da disciplina, perceber a relação das três unidades, as especificidades que há em cada uma delas, né? Mas principalmente a relação entre elas, para que vocês possam entender aí o grande desafio do cotidiano escolar e esse preparo necessário do gestor. Isso mesmo. Então, vamos começar. Eu vou começar conversando um pouquinho com vocês a respeito dessa gestão do cotidiano escolar, no sentido de o que é um cotidiano escolar, né? O que é o cotidiano? Tudo, né, gente? É tanta coisa que acontece no dia a dia. É a questão das ações que se repetem, que acontecem na segunda, na terça, nas diferentes áreas. O nosso cotidiano, né, Fabiane, do gestor, ele é tão complexo porque ele envolve muitas áreas. Então, nosso cotidiano é a questão pedagógica, o nosso cotidiano é a relação com as pessoas, o nosso cotidiano é pensar se alguma coisa legal mudou ou não, se a estrutura física está ok, ou seja, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano da gestão escolar. Por isso que é tão complexo ser gestor, né? Ter esse encaminhamento, e por isso que é tão importante a gente desenvolver as diferentes competências que nós vamos falar hoje, porque o seu cotidiano não é simplesmente essas ações que acontecem no dia a dia. Além disso, que você literalmente vai dar conta, você precisa pensar na sua escola. Aí entra um pouco da profissionalização do gestor, nesse olhar diferente que a gente precisa ter. E aí eu preciso, enquanto profissional, estar muito atento para não cair literalmente nessa condução só das ações básicas do dia a dia, não é, Fabiane? Isso, porque a escola, com toda a sua dinamicidade, os seus desafios, com todas as questões internas e externas, se o gestor não estiver muito atento a isso, acaba sendo engolido pelo cotidiano, não é mesmo, professora Josi? Aquele sentido da rotina, da operação, acaba tomando conta do gestor. E essa visão a longo prazo, essa visão estratégica, esses projetos, essas inovações acabam ficando num segundo plano. Mas o que a gente está discutindo nessa profissionalização é que essa rotina, essa operação está aí na confiança e na delegação junto às equipes, né? Porque você tem uma equipe que vai fazer isso rodar na escola. E você vai, obviamente, dar o apoio necessário, mas essas questões têm que acontecer para que você, gestor, possa caminhar frente a essas inovações, esses projetos, esse cenário estratégico mesmo. É bem nessa linha. Você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a entender a sua equipe, independente da função de gestão que você esteja, uma gestão maior, um diretor escolar, uma gestão mais pedagógica, um coordenador, você sempre vai ter uma equipe com você. Então, esse olhar, ele é fundamental e cai diretamente na profissionalização da gestão, porque se você quiser fazer tudo sozinho, é humanamente impossível, você está totalmente distante dessa questão da profissionalização. Fica algo muito, eu chamo de caseiro, né, Fabiane? Você querendo correr atrás disso, como você faz, como a gente faz na nossa casa, como a gente faz no nosso dia a dia. Não é possível. Quando eu estou pensando em gestão do cotidiano da escola, eu estou à frente de um processo maior, de um grupo de pessoas, eu tenho a obrigação, vamos dizer assim, de puxar isso sempre para a questão mais do profissional, da profissionalização. E aí eu tenho que buscar mecanismos, formas, uma delas é isso, né? Estamos aqui numa disciplina de pós-graduação, discutindo tudo isso. Essas são as formas fundamentais que o gestor precisa para cada vez mais melhorar a profissionalização da escola. Afinal de contas, né, Fabiane, a escola tem a carinha dos seus gestores, né? Exatamente. E a carinha desse gestor deve estar aí permeada pelo que ele entende em ser competente. O que é uma competência? Essa é uma discussão muito importante que o nosso material trouxe. Nós trouxemos ali algumas contribuições da literatura, de diferentes autores, mas ficou mais explicitado que a competência no âmbito da escola vem muito em torno da demonstração de resultados.
Mas acho que a gente precisa entender e afinar um pouquinho isso, que demonstrar os resultados de que forma? Não são demonstrações quantitativas, apesar delas fazerem parte do processo, não é verdade? A gente precisa pensar um pouco mais do que isso. Essa demonstração de resultados vai se dar no âmbito comportamental, no âmbito estratégico e no âmbito técnico, que são as 3 áreas que a gente abordou aqui. Então, ser competente é demonstrar a eficácia desse resultado, demonstrar isso acontecendo, né? E as equipes podendo fluir com naturalidade, com confiança, com autonomia. E aí a gente entrou um pouquinho, professora Josi, já no capítulo, na unidade 2, no módulo 2, sobre o que seriam essas competências comportamentais. E o conceito de comportamento é importante também, porque a psicologia nos traz alguns elementos, né? Puxa, o que é comportamento? E nós trouxemos ali reflexões que os comportamentos, inclusive os nossos comportamentos, se alteram dependendo do lugar que nós estamos. Numa festa, como eu me comporto, né? Como eu me visto, como eu falo, que tipo de linguagem que eu utilizo. Mas e o meu comportamento na escola enquanto gestor? Os exemplos que eu dou enquanto que eu falo, que eu faço, como eu conduzo, demonstram o comportamento que eu tenho e como isso vai se espelhar para a minha equipe e para todos mais. Então, essa é uma questão muito importante que foi trazida sobre essa distinção, né, dos comportamentos frente aos espaços e como no espaço escolar o nosso comportamento traz aí exemplos, né? Mostra a nossa confiança, a nossa sinergia, a nossa ética frente aos resultados, frente ao trabalho, frente à comunicação. Isso são todos elementos que a gente trouxe na discussão dos comportamentos. Então, e aí, pensando na questão da competência, no módulo 3, nós entramos no conceito e no entendimento do que seriam essas competências técnicas e competências estratégicas, fundamentais para o gestor. As competências técnicas são o dia a dia do fazer, né? Para ser um gestor escolar, para ser um coordenador pedagógico, um diretor escolar, algumas coisas eu preciso fazer no dia a dia. Por exemplo, acompanhar e promover aí a ação pedagógica. Eu tenho que ter uma competência técnica para isso. Né? Se eu não tiver, eu tenho que buscar isso urgentemente. Como é que eu acompanho um processo pedagógico? Como é que eu encaminho tudo isso? Como é que eu oriento um professor? Como é que eu entendo um projeto pedagógico? Todo esse processo é uma questão técnica. Um médico não sabe fazer isso, porque as competências técnicas dele são completamente diferentes. Mas um gestor, um profissional que está à frente dos processos da educação, ele precisa ter isso. Gerir recursos materiais e financeiros, entender tudo isso, como é que é esse cotidiano mais administrativo financeiro da escola. Mas eu sou pedagoga, eu não lido, eu não gosto disso. Mas se você assume uma gestão, uma função de gestão, seja ela diretor ou mesmo coordenação, você tem que entender essa lógica, né? Você tem que você tem X recursos para dividir aí entre diferentes níveis de ensino, professores, demandas. Você tem que ter essa lógica toda. A questão do planejar os processos, isso é fundamental. A profissionalização passa muito por isso. É uma grande competência técnica que nós, da área de humanas, na grande maioria, temos isso muito forte nos planejamentos. Planeja a questão pedagógica, mas eu tenho que planejar mais, eu tenho que pensar estrategicamente na instituição, eu tenho que planejar tudo na escola. Então, eu tenho que abrir esse meu olhar. É uma competência técnica que muitas vezes a gente precisa buscar mais conhecimento enquanto profissional da área da educação. A questão do lidar com pessoas é fundamental, é uma competência técnica que eu tenho que ter. Eu não gosto. Não tem como não gostar de trabalhar com relações e com formação de pessoas, né, Fabiane? Nós lidamos com isso o dia inteiro. Conflitos, relações, a escuta, o diálogo, isso faz parte, vai fazer parte sempre de um gestor dentro de uma escola, independente da função de gestão que você assume. Então, isso são grandes competências técnicas que eu preciso desenvolver. E, paralelo a isso, eu tenho as competências estratégicas, que vamos dizer assim, eu costumo dizer que é as competências que você tem além dos muros da escola. Você tem que olhar para fora, você tem que olhar o todo e enxergar a sua escola, a sua instituição. Então, é uma visão mais sistêmica, é o pensar um pouquinho fora da caixa com a questão da criatividade, para buscar coisas novas. É hoje a transformação digital fundamental. Então, isso tem que fazer parte. E, às vezes, pela nossa formação, a gente tem uma certa dificuldade em
buscar e encaminhar as questões das competências estratégicas. Eu preciso buscar isso se eu estou numa função de gestão, né, Fábio? Sim. E permeando tudo isso, eu tenho algo que é muito importante: a liderança, que é, vamos chamar de, que nós estamos chamando aqui no mapa, da competência matriz. Isso. Eu sou modelo, né, Fabiana? Estou à frente de tudo isso. Liderança fortíssimo no gestor, né? Exatamente. Voltando um pouquinho ao que a professora Josi comentou, muitas questões talvez nós não tenhamos claro na nossa ação, não nos sintamos preparados naquele momento, mas a gente não nasce gestor, a gente se faz gestor, né? Então, é o se fazer como? Estudando, correndo atrás, as leituras, a escuta com as equipes, né, para ter esse feedback, esse espaço de troca, para você ir se fazendo e amadurecendo o teu processo de gestão frente ao trabalho com a escola. E a liderança, ali no mapa, com esses pontinhos laranjados, né, se repete, sejam nas competências comportamentais, estratégicas ou técnicas, bem nessa linha que a professora Josi comentou, que nós chamamos no material de competência matriz. Ela vem aqui costurar tudo, né? Ela vem articular tudo isso num emaranhado para dar conta desses desafios que são esperados e os inesperados, porque tem muita coisa que a gente nunca imagina. Veja, esse cenário da pandemia né? Quem imaginava que a escola ia passar por isso e que o gestor teria que pensar em todas essas questões? Então, é essa incerteza, é esse novo, esse despreparo aí que a liderança vai costurar e vai mobilizar para trazer o gestor como um exemplo para essa condução, para esse alinhamento. E nós, como a Fabiane colocou, nós não estamos nunca preparados para isso. Ninguém nasce prontinho, né? Não tem manualzinho de instruções para ser gestor e para ser líder. E isso nunca vai estar completo. Eu vou estar sempre me desenvolvendo. Então, essa busca do aprender a aprender, né? Ser diferente, isso tem que estar no nosso cotidiano também, no meu cotidiano enquanto profissional, enquanto gestor. E além de ser uma prática, isso tem que ser uma coisa prazerosa, né, Fabiane? Porque eu, na minha concepção, uma das grandes qualidades de se trabalhar com a gestão educacional é essa falta de rotina, vamos dizer assim. O cotidiano é pesadíssimo, mas a rotina ela inexiste, porque você tem muitas coisas acontecendo o tempo inteiro. Que possibilidade maravilhosa nós temos de crescer enquanto profissionais, enquanto pessoas, nas relações. Eu acho que não existe nenhuma outra área que dê tanta possibilidade assim do crescimento. E a liderança, ela te fortalece quanto a isso. Quando você vai percebendo isso, você vai buscando cada vez mais. É meio que você entra numa roda e vai crescendo, querendo mais. E eu acho isso fantástico. O que você acha, Fabiana? Exatamente. É um crescimento contínuo. Não há um modelo pronto, né? Há uma série de questões a serem pensadas, mas não há um modelo pronto, não há uma cartilha a ser seguida. E tudo isso vem em torno de um pano de fundo muito forte sobre o que eu sou, sobre o que nós somos e o que nós queremos de educação e o que nós queremos de sociedade, né? O meu modelo é um modelo que reflete, ou o que eu acredito é o que vai trazer aí de consequências para a escola e consequências para a sociedade. Então, é um trabalho, ainda que a longo prazo, muito importante, muito significativo, porque é ali que são plantadas as primeiras sementinhas, né, Josi? De modelos, de conduta, de ética, de diálogo, de entendimento de conflitos numa perspectiva aberta. Então, são questões que nós vamos mostrar para os professores, para os coordenadores, para os pares, para os alunos, os estudantes vão nos ver também, né? Os pais, a comunidade. Então, é um ciclo de formação muito bonito e que traz aí um legado incrível para a sociedade e que a gente tem que acreditar e lutar por isso. Então, ver isso como um trabalho a longo prazo que traz frutos incríveis para a educação brasileira. E assim, gente, vocês estão num curso de pós-graduação, estão estudando essa disciplina Gestão do Cotidiano Escolar, mas isso aqui é a sementinha inicial, né? Tomara que mexa com vocês internamente e que a partir daqui vocês busquem cada vez mais, porque aí sim você vai conseguir trabalhar com o seu processo de gestão e o seu processo de profissionalização cada vez melhor. E vai ser aí um grande gestor, um gestor que vai fazer a diferença na educação brasileira, porque é isso que nós estamos precisando sempre mais. Né, Fabiana? Exatamente.
que peguem essa primeira reflexão, né, com os materiais e as disciplinas seguintes, as articulações com tudo isso, para construir aí um repertório, uma motivação e seguir acreditando que vale muito a pena. É isso, né, gente? Olha, esse mapa que nós fomos conversando com vocês e deixamos o mapa aqui ao lado, porque ele é fantástico. Quando vocês começarem a utilizar o mapa mental como um grande norteador para fechar os processos, vocês vão ver que ele é fantástico. Ele dá a noção de tudo e vai clareando tudo, né, Fabiane? É uma forma diferente de se finalizar uma disciplina, uma área, um conteúdo, que além de nos auxiliar no dia a dia, pode ser muito bem utilizado em sala de aula por todos nós, né? Exatamente. A sugestão, inclusive, é que com o e-book e o mapa aberto, você vai fazendo as suas anotações e, quem sabe, no final da disciplina, você constrói o teu próprio mapa, né? Pega esse mapa que eu e a Josi fizemos e vai puxando as tuas flechinhas ali, fazendo os teus arranjos e construindo a tua lógica mental. Isso é muito importante. É aí que se dá, né, os insights da aprendizagem. Exatamente. Gente, muito obrigado. Fabiane, muito obrigado. Vamos finalizando por aqui, né? Isso, eu que agradeço. Desejo a todos um ótimo curso. Espero que tenham gostado da disciplina e a gente está à disposição para dúvidas necessárias que se façam aí ao longo das leituras. Professora Josi, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, muito obrigada, Fabiane. Gente, um abraço, tchau. Tchau, tchau.